Acampamento em frente ao Comando Militar Leste do Rio de Janeiro foi desmontado. O governador Cláudio Castro ainda mantém prédios públicos com segurança reforçada. De lá do Rio, Rodrigo Viga. A principal concentração de manifestantes contra o novo governo aqui no Rio de Janeiro, nessa praça, em frente ao Comando Militar do Leste, um prédio simbólico das Forças Armadas, foi desmobilizada nesta segunda-feira, atendendo a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse processo de desmontagem começou ainda na manhã desta segunda-feira, poucas horas após a decisão do ministro do STF. Houve conversas, negociações entre militares das Forças de Segurança e os manifestantes. Durante esse processo de desmontagem, pequenas desavenças e entreveros, especialmente quando um fotógrafo de um jornal tentou se aproximar para acompanhar de perto esse processo de desmontagem da estrutura que durou toda esta segunda-feira. Esses manifestantes, dezenas, estavam concentrados aqui em frente ao Comando Militar do Leste desde o período eleitoral, principalmente entre outubro e novembro deste ano. Foram vários atos e manifestações que reuniram aqui milhares e milhares de pessoas na região central do Rio de Janeiro. No domingo, atos de vandalismo aconteceram na capital federal. Mais de 1.000 pessoas foram presas e detidas. Segundo informações que vêm de Brasília, entre esses presos, alguns podem ser enquadrados na Lei Nacional Antiterrorismo. No entanto, o especialista em direito, professor da Fundação Getúlio Vargas, Rogério Taffarello, acha um exagero enquadrar alguém por terrorismo por conta dos atos de vandalismo no domingo na capital federal. O que a gente não pode dizer que a gente teve foi o crime de terrorismo. A imprensa já está dizendo, e não sem razão, que houve atos de terror político, e são sentidos diferentes da palavra terror e terrorismo quando se trata de terror político e terrorismo como definição jurídico-criminal, que exige uma motivação, segundo a lei brasileira 13.260 de 2016, exige uma motivação discriminatória, xenofóbica, de preconceitos contra grupos populacionais. Aqui a motivação foi claramente política. Para o também professor de Direito da FGV, aqui do Rio de Janeiro, Gustavo Schmidt, os atos antidemocráticos de domingo na capital federal foram extremamente graves. Sem sombra de dúvida, os atos antidemocráticos praticados com a invasão e depredação de prédios públicos do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, com o deliberado objetivo de viabilizar um golpe de Estado, caracterizam grave comprometimento da ordem pública, colocam em xeque o livre exercício dos poderes e o próprio regime democrático, autorizando a intervenção federal na forma do artigo 34 da Constituição de 1988. Cláudio Castro determinou segurança reforçada em prédios públicos do estado do Rio de Janeiro, pelo menos até esta terça-feira, para evitar eventuais possíveis atos de vandalismo e também protestos mais violentos. O governador fluminense esteve em Brasília, na capital federal, nesta terça-feira, se reunindo junto com outros governadores, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Do Rio, Rodrigo Viga. Mota e Kobayashi, um minutinho, por favor, para cada um. Mota, pelo que você tem observado, os desmontes foram feitos com respeito aos manifestantes que protestaram sem violência? É o que parece que aconteceu em todos os lugares, né? A gente observou a expressão triste, desolada de alguns desses manifestantes, mas aparentemente todos chegaram num acordo e os acampamentos foram desmontados sem maiores problemas. Nelson Kobayashi, essa retirada das pessoas, de que forma que foi feita, isso tudo a partir do que nós tivemos no domingo, né?
Sim, essa retirada, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados, é fruto dos atos de domingo. E infelizmente, né? Infelizmente por quê? Não porque concordemos com a pauta de golpe que vinha sendo pregada lá nesses atos de domingo, mas porque boa parte, grande maioria dos manifestantes nos estados são manifestantes pacíficos, sem pauta antidemocrática, manifestantes ordeiros, né? Tão ordeiros que saíram também ordeiramente, sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de violência. Isso só mostra que eram manifestantes pacíficos na maior parte deles.